Apocalipse. Você ainda acha que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação? Boa noite a todos. Meu nome é Luciano Rosa Reis e eu vim mais uma vez saudar vocês com a paz do Senhor. E eu venho trazer um estudo nessa noite. É coisa rápida, mas é muito importante. Se você ainda pensa que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, olha, se você for no mínimo um pouco sincero, depois desse estudo que eu vou mostrar com um mapa mental, né? Aliás, não é nenhum mapa mental, mas eu coloquei 4 textos, um do lado do outro, e eu anotei, e eu vou mostrar, eu vou virar a câmera e vou colocar eles direto, os 4 na tela, e nós vamos meditar em cada um deles. Nós vamos ver que eles estão conectados um com o outro, falando a respeito da ressurreição e do arrebatamento, né? Por quê? Por que eu falo isso? Que se você prega, se você ensina, se você evangeliza, então não é uma coisa assim tão sem importância, é algo muito importante. Porém, você pode cair numa cilada. Você já pensou na possibilidade de você estar com toda a sinceridade no seu coração, com todo o amor, querendo fazer a obra de Deus, querendo fazer um evangelismo, querendo converter pessoas, e só que depois, no final de tudo, você descobre que você estava ensinando tudo errado. E aí o que vai acontecer? Você vai sofrer dano, você... não vou dizer que você vai perder a tua salvação, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que você, na hora de você ser julgado, vamos dizer assim, que se você fizer parte do tribunal de Cristo ou do grande trono branco, se teu nome estiver escrito no livro da vida, você vai participar sim desse grande trono branco, e se as suas obras passarem, enfim, no grande trono branco vai depender muito das suas obras. No tribunal de Cristo vai depender sim das tuas obras, um pouco, mas principalmente da graça de Cristo, Que nós aceitamos a Jesus, a obra salvadora dele, porém nós damos prova de que estamos em Cristo através das nossas obras. Lembra lá que Tiago disse, pode a tua fé te salvar? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Se você tem fé, então você tem que provar através de obras, E isso a gente sai fazendo, a gente sai aí nesse afã, nessa vontade de fazer um evangelismo, só que às vezes você está errando na maneira de evangelizar ou no que você está evangelizando. E não é só agora que isso acontece, não. Porque, olha só esse texto aqui das Escrituras, está aqui em Mateus capítulo 23, versículo 15. Só o 15, que é ai de vós. Esse capítulo 23 de Mateus, ele fala vários ais. Ai de vós, mas tem muitas vezes. Dá uma olhada aí, Mateus capítulo 23. Mas Mateus capítulo 23, versículo 15, é o que eu vou puxar agora contigo aqui. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. É Jesus que está falando isso, tá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um novo convertido, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Percebe aqui que Jesus ele jogou pesado, Ele falou aqui algo difícil de você engolir. Ai de vós, escribas e fariseus, eles eram pregadores, por mais que eles eram pregadores assim que estavam mais atrás de holofote e de aplausos, e de ofertas, Mas mesmo assim, aqui nesse texto nós vemos Jesus dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque vocês percorrem o mar e a terra. Deixa eu arrumar a câmera aqui, só um minuto. Aí. Vocês percorrem o mar e a terra para fazer um novo convertido, e quando vocês fazem um novo convertido, vocês o fazem 2 vezes filho do inferno mais do que vós. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado. Se você tem a intenção de pregar, se você tem a intenção de evangelizar, de ensinar, principalmente, tome cuidado, principalmente com relação às coisas do fim. Se você ainda tem dúvida,
né, sobre se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, né, que é um assunto extremamente importante, porque nós estamos à beira do Apocalipse, e isso não há dúvida. Não temos dúvida nenhuma de que estamos próximos do Apocalipse, estamos à beira do Apocalipse. Então, vou mostrar para vocês agora apenas 4 versículos. Né? No vídeo anterior, que nós estávamos falando a respeito do Apocalipse, eu usei a quinta trombeta para dizer que nós estaremos, né, no Apocalipse. Né? Se existem pessoas seladas, né, com o selo de Deus na testa, né, lá na quinta trombeta, então quer dizer que tem gente, né, servos de Deus que estão selados lá no Apocalipse. Então nós estaremos lá. Agora eu vou usar um texto de Coríntios, né, que o apóstolo Paulo falou, 2 textos de João e um texto de Tessalonicenses. E se você for um pouco sincero, eu creio que você vai mudar o teu pensamento. Seja sincero, não se deixe levar pela correnteza, né? Não se deixe levar por tradição, não se deixe levar por pregação que você já ouviu, sabe? Não seja, né, um papagaio, uma pessoa que simplesmente vive repetindo mensagens que já ouviu, que tal. Tire as suas próprias conclusões, amém? É isso que nós vamos fazer agora. Eu vou virar a câmera e nós vamos olhar o texto. Vamos então olhar aqui para o mapa mental. Isso aqui não é bem um mapa mental, mas eu coloquei aqui 4 textos que falam diretamente de ressurreição e arrebatamento. Né? Nós vamos ver a sequência deles e como se dá, como Jesus falou, né? Como ele falou como Paulo falou, como Jesus falou e como a gente vai ver, né, como está também no Apocalipse, ok? Então vamos aqui, ó. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim, ó: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, percebe? Nós, os que ficarmos vivos, é lógico que ele está falando nós, que ele está se colocando como igreja, como corpo de Cristo, né? Como corpo, né? Porque, obviamente, ele sabia que não seria logo ali nos dias dele, né? Isso é evidente. Né? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, percebe, ó, a vinda do Senhor, não é as vindas, porque segundo o pré-tribulacionismo, né, os que dizem que seremos arrebatados antes da grande tribulação, diz que tem a primeira vinda e depois a segunda vinda no final do Apocalipse, né? Mas nós vemos aqui, ó, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Percebe que eu, né, destaquei algumas palavras aqui, então elas são muito importantes, são elas que conectam os 4 textos, tá bom? Nós não precederemos os que dormem, tá vendo? Né? Olha só, nós, os que ficarmos vivos, os que estiver vivo, nós não seremos arrebatados antes que aconteça a ressurreição. Primeiro é a ressurreição. Veja bem, ó, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta. Percebe que trombeta nos joga aqui para o Apocalipse, né? Aqui, ó, fala de trombeta. O apóstolo Paulo também fala de trombeta. E lógico que está se referindo ao período do Apocalipse, que é lá, né, onde quando começar o Apocalipse, nós vamos começar aqui, o Apocalipse começa aqui, ó, tem 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, e aqui, né, é o último dia. Então aqui o primeiro dia do Apocalipse, né, aí depois tem mais 7 anos, e aí aqui sim, quando aconteceu o arrebatamento, é o último dia. Isso é óbvio. Então, tá vendo? Ó, vai ser com alarido e com voz de arcanjo, ou seja, não vai ser secreto, como dizem, né, os pré-tribulacionistas, ó, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá vendo? Então, primeiro o que acontece? Primeiro é a ressurreição. Ó, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Tá vendo? Ó? Primeiro vai ter a ressurreição e depois vai ter o arrebatamento. Mas vai ser junto, ó, juntamente com eles
nos ares. Então vai acontecer primeiro o arrebatamento, aliás, primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento, mas vai ser juntamente, primeiro eles, depois nós. Por quê? Ele disse, nós não precederemos os que dormem, nós não seremos arrebatados antes que aconteça a ressurreição, mas eles serão ressuscitados e nós juntamente, depois deles, depois, assim, logo em seguida, meus irmãos, né? Praticamente quase que simultaneamente vai acontecer a ressurreição e logo em seguida nós juntamente seremos arrebatados, né? Agora, veja o que Jesus diz em João, capítulo 6, versículo 38 a 40. Diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Uau! Olha aqui uma grande informação, que o ressuscite no último dia. Já vou voltar nisso aqui, Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Está vendo que Jesus está falando que a ressurreição é no último dia? Então ele não está. Por que aqui não é o último dia? Porque aqui, quando acontecer aqui de começar o início do Apocalipse, aqui depois ainda não é o último dia. Por quê? Porque depois ainda tem 7 anos, 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio. E aí quando finalizar esses 3 anos e meio, no toque da última trombeta, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Aí é o último dia dessa dispensação, meus irmãos. Aí logo em seguida nós entraremos no reino milenar de Cristo, não é? Então, tá vendo que Jesus diz que, nós não vamos preceder os que dormem. Primeiro ressuscitarão, né? Os mortos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. É junto, mas primeiro é a ressurreição, certo? Então, primeiro vai acontecer a ressurreição, ok? Depois, né? Isso vai ser em que dia? Em quando? Jesus deu a letra aqui, ele diz que vai ser a ressurreição, vai ser no último dia. E aí, Jesus, esse texto aqui, né, de João 6, 38 ao 40, e depois o 41, 42, segue lendo lá na tua Bíblia, você vai ver que Jesus fala de novo isso aqui, que a ressurreição é no último dia, certo? Agora veja aqui, em João, capítulo 11, 21 ao 24. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Está vendo aqui que agora, se ela disse, eu sei que há de ressuscitar, né, na ressurreição do último dia, quer dizer que ela sabia, né, dessa pregação de Jesus, ela ouviu essa pregação aqui de Jesus, que a ressurreição seria no último dia. Então, para acontecer o arrebatamento, né, aqui o arrebatamento, primeiro tem que ressuscitar, né, haver a ressurreição dos mortos, e logo em seguida nós seremos arrebatados, ok? Então, aí você vê. Então, primeiro vai acontecer a ressurreição. A ressurreição vai ser aqui ou vai ser aqui? Se está dizendo que é no último dia, então que a ressurreição é no último dia, o último dia é aqui. O último dia não é aqui, como eu já disse, né? Porque depois, aqui no começo do Apocalipse, depois nós teremos aqui mais 7 anos, né? Quando começar o Apocalipse, e o arrebatamento e a ressurreição é bem aqui, é no último dia. O Senhor foi bem claro. Agora, veja comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Tá vendo? Ele vai falar aqui de arrebatamento, certo? Ele vai dizer que era na última trombeta. Mas ele falou mistério, veja que eu destaquei aqui a palavra mistério. E para que eu destaquei? Para vir para cá, para Apocalipse, capítulo 10, versículo 7,
que disse assim, ó: mas nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo, ó, quando tocar a sua trombeta, né? Então está falando o sétimo anjo, né? Quando ele vai tocar a sua trombeta. E a gente sabe que aqui, irmãos, são, né, no período do Apocalipse, ó, nessa parte aqui, ó, nessa primeira parte do Apocalipse, vão ser tocadas 4 trombetas, né? E depois aqui na última parte serão tocadas mais 3 trombetas, ok? E a sétima trombeta, ó, tá falando aqui da sétima trombeta, que é o sétimo anjo, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o quê? O mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, meu querido, nesse dia aqui, no toque, né, o sétimo anjo tocar a sua trombeta, vai cumprir o mistério de Deus. O que é o mistério? Olha o apóstolo Paulo falando, mesmo antes de o apóstolo João ter escrito o Apocalipse, o apóstolo Paulo já sabia do que está falando. Olha só, ele já cita aqui a última trombeta, igual aqui Jesus tinha falado do último dia, né? E agora aqui, você veja que está falando que o sétimo anjo vai tocar a sua trombeta e vai cumprir o mistério de Deus. E qual é o mistério? Olha aqui, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Por quê? Porque muitos serão arrebatados. Mas todos seremos transformados. A transformação, irmão. A transformação, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, diante ou ante a última trombeta. Meu querido, você está vendo que o apóstolo Paulo está falando, ó, o mistério de Deus, né? E aí o apóstolo João também vai dizer, ó, aqui, ó, quando o anjo tocar a sétima trombeta, tá vendo? Ó, a sétima trombeta, vai se cumprir o mistério. Qual é o mistério? Aqui, ó, transformação, ó, todos, aqui, ó, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tanto aqueles que vão ressuscitar, ó, primeiro, ó, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando aqui primeiro por quê, irmão? Porque depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. E é juntamente. Eles não vão ficar lá no céu. Vamos supor, foi arrebatado aqui, subiu para o céu. E aí o que vai acontecer? A gente vai ficar aqui, eles vão ficar lá no céu ali, nos ares, quer dizer, subiu, vai ficar esperando 7 anos ali nos ares, enquanto a igreja está sofrendo aqui na terra, o povo está sofrendo aqui na terra, perdão. Não, isso não faz sentido, porque é juntamente, meu querido. Amém? Então guarde isso no seu coração, guarde esses textos aqui e veja que no começo do Apocalipse, nós iremos iniciar o período da grande tribulação. Aqui é o primeiro dia do Apocalipse e aqui é o último dia do Apocalipse. Então esse é o último dia para a nossa dispensação, onde vai inteirar o 6º milênio completo, para depois entrarmos no 7º milênio, né, que é o reino milenar de Cristo. Amém, meu querido? Deus abençoe sua vida e eu quero pedir para você um favor, me dá essa honra, né, de ter você aqui na nossa família, de você se inscrever no canal, compartilha esse texto, compartilha esse vídeo, eu te peço, tá bom? Deus abençoe sua vida e que tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém.